Olá pessoal, estamos de volta e vamos dar continuidade de onde paramos, tá bom? Conto com a ajuda de todos vocês, com a participação de todos. Agora teremos aulas ao vivo também para poder tirar dúvida, resolver questões, certo? Então eu conto com a colaboração de cada um de vocês, tá bom? E vamos lá pessoal, olha só. Gráfico da função quadrática. O gráfico da função quadrática, diferentemente da função do primeiro grau, é uma parábola. A do primeiro grau é uma reta. E a do segundo grau, ou seja, a quadrática, é uma parábola, que é exatamente isso aqui, pessoal. Professor, então essa palavra parábola, lembrei de parabólica. Realmente, o desenho da parabólica realmente é uma parábola, certo? Não sei se vocês tiveram esse pensamento, mas eu penso logo nisso. Parábola, parabólica. Então, beleza, pessoal. Olha só, o gráfico de uma função quadrática é uma curva conhecida por parábola. Beleza, deixa eu descer aqui um pouco. Os ramos de uma parábola são simétricos em relação ao eixo E. Tá aqui, é simétrico, tá bom? Que é o eixo de simetria da parábola. Pode-se demonstrar que o gráfico de uma função quadrática é uma parábola cujo eixo de simetria é perpendicular ao eixo x. A abertura da parábola é conhecida por concavidade. Concavidade, tá bom? Existem duas possibilidades na concavidade da parábola. Ela pode vir com a concavidade voltada para cima ou voltada para baixo, tá bom? A concavidade da parábola depende do sinal do coeficiente A, conforme mostra o quadro a seguir. Então, beleza, gente. Então é o seguinte, deixa eu colocar aqui mais. Beleza, olha. Se o coeficiente A, que é o número que vem ao lado do x ao quadrado, certo? Na função quadrática. Se ele for maior do que zero, ou seja, se ele for positivo, a concavidade dessa parábola no gráfico da função quadrática será voltada para cima. Agora, se esse A for um valor negativo, pessoal, a concavidade vai ser voltada para baixo, tá bom? Beleza. As coordenadas do vértice são dadas pelas seguintes expressões. As coordenadas dos vértices, tá bom? Quando formos desenhar o gráfico da função quadrática. Temos aqui o x de v, certo? Que é conhecido como x do vértice, tá bom? E como eu posso calcular, professor? Tem alguma fórmula? Sim, com certeza. Aqui é a fórmula. É menos b sobre 2a. Essa aqui é a fórmula para calcular o x do vértice, tá bom? O x do vértice. E para calcular o y do vértice, a fórmula é essa, olha, menos delta, ou seja, você vai precisar usar o valor do delta sobre 4a, certo? Deixa eu baixar aqui mais um pouquinho. Ok. Assim, se f de x, por exemplo, olha, 2x ao quadrado mais 3x mais 1, temos o seguinte, olha, que como a é igual a 2, então 2 é maior do que 0, é positivo. Então a concavidade dessa parábola vai ser voltada para cima. O vértice é o ponto tal que, olha só, x do vértice, vamos calcular, menos b sobre 2a. Quem é b nessa função? É o 3, coloco o 3 aqui no lugar do b. E quem é o A? O A aqui é o 2. Então vai ficar 2 vezes A. Então vai ficar 2 vezes 2. Então ficou 3 sobre 4. 3 quartos. Então já acabamos de calcular e encontrar o x do vértice, onde essa parábola corta no eixo do x, tá bom? Beleza. Deixa eu me ver aqui. Y do vértice, tá bom? Y do vértice. Vamos lá, usar a fórmula, tá certo? Ele já colocou aqui, menos delta sobre 4a. Para você calcular o valor de delta, você teria que igualar essa função a zero, né? Você iria resolver como se fosse uma equação do segundo grau. Aí você encontraria o valor do delta.
Desculpa, pessoal, igualar a zero não. Você vai utilizar a fórmula do discriminante, que é a fórmula do delta. Que é aquela, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, olha, já foi feito isso e encontrou aqui. Ó. Ficou 9 menos 8, e embaixo ficou 4 vezes a, que é 2. Ficou 4 vezes 2, que é 8. Aí aqui, 9 menos 8 dá 1, então ficou menos 1 oitavo. Então aqui já encontramos o vértice. Olha. O vértice é composto por esse par ordenado. O menos 3 quartos. O menos 3 quartos é o valor representando o x. E o menos 1 oitavo é o valor que representa o y, tá bom? Deixa eu ver aqui. Para desenhar o gráfico de uma função quadrática, tomemos como exemplo a função dada por f de x igual a x ao quadrado. Então, beleza, olha só. Podemos atribuir vários valores a x e calcular suas correspondentes imagens y. Assim, se atribuirmos a x os valores menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3 e calculamos as respectivas imagens, podemos construir uma tabela e marcar os pontos correspondentes. Veja, beleza, aqui são os valores do domínio, né? Os valores de x. Jogando na função x ao quadrado, ou seja, vamos pegar os valores de x e elevar ao quadrado. Encontramos 9, 4, 1, 0, 1, 4 e 9. Então, encontramos aqui os pontos, né? Os pares ordenados. Deixa eu passar aqui para outra página. Beleza, olha só. Aqui, ó, o plano cartesiano, beleza? O eixo do x, que é o eixo das abscissas, e o eixo do y, que é o eixo das ordenadas. E aqui ó, foram colocados os pontos daquela tabela anterior, certo? Beleza. E aqui, olha, deixa eu ver aqui, porque essa ordem atrapalha um pouco. Acho que é o gráfico aqui. Certo. Olha só. A seguir, desenhamos uma curva que passa pelos pontos marcados. Olha. Já sabemos que a função, o a era positivo, então a concavidade é voltada para cima. Normalmente, fazemos apenas um esboço do gráfico, mas as interseções da parábola com os eixos e os vértices são pontos bastante importantes. Então, olha, deixa eu descer aqui mais um pouco. Sendo f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que é a fórmula geral, né, da função quadrada, temos o seguinte, olha, interseção com o eixo y, devemos ter x igual a zero. Então, para eu saber a interseção com o eixo y, é só pegar a função e no lugar do x eu coloco zero, certo? Então, olha, se eu colocar zero aqui, pessoal, olha, zero aqui, quando eu multiplicar por zero vai dar zero, vai sumir. Quando eu multiplicar b por zero também vai sumir, vai sobrar apenas o c. Então, essa parábola vai cortar exatamente no valor c da função, que já vem dado na função quadrática, tá bom? E para saber interseção com o eixo x, devemos ter f de x igual a zero, ou seja, vamos pegar a função e igualar a zero. Tá vendo? Pega a função toda e iguala a zero. Então, vamos encontrar um valor de um delta. Se o delta for maior do que zero, ou seja, positivo, vão existir dois valores, x1 e x2, que são chamados de zeros da função, tá bom? E a parábola intersecta o eixo x em dois pontos. Se o valor de delta for igual a zero, existe um único valor de x, e a parábola tangencia o eixo x, ou seja, ela só vai tocar em apenas um ponto, a parábola. Aqui vamos imaginar que aqui é a reta do x, tá bom? E aqui é a parábola, ela vai tocar em apenas um ponto, assim, em apenas um ponto, tá bom? E se o delta for menor do que zero, não vai existir um x real, né? Já sabemos isso por causa da equação do segundo grau. Quando o valor de delta é menor do que zero, não existe raízes reais, tá bom? Então, beleza. Então não há zeros e a parábola não intersecta o eixo do x, ou seja, a parábola não vai tocar no eixo do x quando o delta for menor do que zero. F de x aqui, olha, com a diferente de zero, a, que é a fórmula do delta, né? E aqui é os zeros da função, beleza. Então temos aqui o seguinte esquema, pessoal, olha só. Deixa eu descer aqui. Olha, para o a maior do que zero, quando o valor de a, do coeficiente a é maior do que zero, olha só.
Quando delta for maior do que zero, o gráfico vai se comportar dessa maneira aqui. Ele vai cortar no eixo do y, tá bom? No eixo do y, beleza? Vai vir aqui, vai tocar em dois pontos, olha, no eixo do x. Aqui é o x1 e aqui é o x2. E aqui é exatamente o ponto mínimo, certo? É o ponto mínimo aqui da função, do gráfico, da parábola, né? Que vem daqui, olha, e vem por outro valor aqui. Mas isso aí a gente vê, já vimos anteriormente, né? Que é aquela forma, x do vértice e y do vértice. O x do vértice a gente vai encontrar o valor que está aqui. E o y do vértice vai ser o valor que está exatamente aqui, que quando tracejado vai encontrar o ponto mínimo ou ponto máximo, tá bom? Beleza. Se eu não me engano, eu falei que era para descobrir onde intersectava o eixo x e o eixo y. Perdão, tá bom? Eu troquei as palavras. Aquela fórmula que eu expliquei anterior é para encontrar exatamente o valor daqui, que é o y do vértice, e o valor daqui, que é o x do vértice. Quando o valor do delta é igual a zero, a parábola toca no eixo do x em apenas um ponto, tá aqui. E o c continua aqui, beleza. E quando ela é menor do que zero, a parábola não toca, tá vendo, pessoal? Olha, ela não vai tocar o eixo do x. Bem interessante. Agora vamos ver o seguinte, ó. E quando o valor de A é menor do que zero, ou seja, negativo, ó. Quando o valor de A é negativo e o delta for maior do que zero, ó, já sabemos que a concavidade vai estar voltada para baixo. Continua da mesma maneira, o valor de C é onde vai cortar no eixo do y, e terão duas raízes, dois zeros, tá vendo? A parábola corta no eixo do x em dois pontos. Quando o delta for igual a zero, a parábola vai tocar em apenas um ponto. Lembrando que a concavidade está para baixo porque o valor de A é negativo. E quando ela é menor do que zero, a parábola não toca no eixo do x. Beleza. Aí tem a observação, olha. Deixa eu ver aqui. Observação. Nos gráficos anteriores, supõe-se que os zeros da função estão à direita da origem, O do sistema. Isto é, são números positivos. Pode haver situações em que eles sejam negativos, ou um seja positivo e o outro negativo, ou mesmo que um deles ou ambos sejam nulos. Uma vez obtidos o sentido da concavidade da parábola e os pontos de intersecção com os eixos e o vértice, podemos esboçar o gráfico de uma função quadrática. Consideremos, por exemplo, essa função aqui. Para A igual a 1, maior do que zero, temos que a parábola tem concavidade voltada para cima. Então aqui, vamos calcular os zeros da função, utilizando a fórmula de Bhaskara, né? Encontrar aqui 5 e 1. Então, olha, vamos ver agora a intersecção com o eixo y. É só pegar o x, onde tiver x na função, eu coloco 0. É só calcular o f de 0, né? Então encontramos aqui 5. Então encontramos um ponto, 0 e 5. E para calcular o vértice, né? Que é o x do vértice, que é essa forma, é 3. E o y do vértice, usando a fórmula, encontramos menos 4. Então aqui é o vértice, ó, 3 e menos 4. Agora sim, vai ficar bem explicado, pessoal. Olha só. O 5 é onde a parábola vai cortar no eixo do y. Está aqui, é o ponto 5, onde ela cortou. Tá vendo? Usando a fórmula de Bhaskara, encontramos os dois zeros, que é o 1 e o 5. Estão aqui, x1 e x2, onde a parábola corta no eixo do x. O valor é 1 e o outro é 5. E usando essas outras duas fórmulas, que é o x do vértice e o y do vértice, encontramos o vértice aqui, do ponto mínimo. Por que ponto mínimo? Porque a concavidade está voltada para baixo. Então aqui temos um ponto mínimo. Se fosse para cima, teríamos um ponto máximo, tá bom? Então, olha, encontramos 3 para x e menos 4 para y. Então está aqui, o ponto é esse, aqui é 3, olha, vem, e aqui é o menos 4. Beleza. Aqui tem as atividades resolvidas. Mais atividades aí para vocês tentarem. E aqui, vou explicar essa parte aqui, pessoal. Olha só. A variação e conjunto imagem de uma função quadrática. Como vimos, o gráfico de uma função quadrática f pode ter basicamente duas formas. Concavidade voltada para cima e concavidade voltada para baixo.
Consideremos as coordenadas do vértice x do vértice e y do vértice. Se a concavidade está voltada para cima, não existe ponto da parábola abaixo do vértice. Isto é, o vértice é o ponto de menor ordenada. Então, para um ponto x, y pertencente à parábola, temos a figura ao lado. Está aqui, o V. Beleza? O vértice é o ponto no qual a função tem seu menor valor. E dizemos que ele é o ponto de mínimo de f. Olha. Exatamente o que eu falei anteriormente. O ponto de mínimo. Se a concavidade for o contrário, voltada para baixo, não existe ponto da parábola acima do vértice aqui. Não tem. O vértice é o ponto de maior ordenada. Então, para o ponto x, y, temos a figura ao lado aqui. O vértice é o ponto no qual a função tem o seu maior valor. E dizemos que ele é um ponto de máximo. Então, aprenda o seguinte. Concavidade voltada para cima, teremos ponto de mínimo. Tá aqui, ponto de mínimo. Concavidade voltada para baixo, teremos ponto de máximo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Assim podemos obter o conjunto de imagem de uma função quadrática. Deixa eu ver aqui. Pronto. Portanto, por exemplo, temos aqui a função quadrática, o a é o menos 2, então é negativo. Então a concavidade dessa função vai ser voltada para baixo. Calculando aqui o x do vértice e o y do vértice, utilizando a fórmula, encontramos aqui 3/4 e aqui 25/8. Pegamos o plano cartesiano, desenhamos aqui, olha, olhando para o 2. O 2 é exatamente onde vai cortar. É exatamente aqui, pessoal, olha. Aqui não está mostrando, mas aqui é o ponto 2. É onde o gráfico corta no eixo do y. Certo? É só igualar, pegar o x, onde tiver x, colocar 0, vai sobrar só 2. É exatamente onde ela vai cortar no eixo do y, tá bom? Beleza. E aqui, olha, o y do vértice vem para cá, para o ponto de máximo. E aqui é o x do vértice, vem para cá, encontra o ponto de máximo dessa função. Beleza? Então aí a imagem seria o seguinte, olha, y pertence aos reais, tal que o y tem que ser menor ou igual a 25/8. Olha, tem que ser menor, não vai passar para cá, não vai, é daqui para baixo, tá bom? Então o domínio é daqui para menor, ou seja, o y tem que ser igual ou menor a 25/8. No gráfico de uma função quadrática é fácil visualizar em que intervalos ela é crescente e em que intervalos ela é decrescente. Deixa eu ver aqui. Olha só. Concavidade para cima. Tá aqui, né? Beleza. Olha só. F é decrescente para x menor do que x do vértice, ou seja... Tá vendo? Ela vem decrescendo até chegar aqui. Pronto. Então, daqui até chegar no x do vértice, ela é decrescente. E do x do vértice para valores maiores, ela volta a crescer. Tá vendo? Ela volta a crescer, não. Ela começa a crescer. Por isso que foi feita essa retinha aqui. Dos valores daqui para cá, ela cresce. Daqui para cá, ela vai decrescer. Tá vendo? Ela vem decrescendo. Agora com a concavidade voltada para baixo. Para valores, olha. F vai ser crescente para valores menores do que o x do vértice. Ela vem aqui, ó, vai crescendo, tá vendo? Vem para valores menores. Quando chega aqui, para. Agora, para valores maiores do que o x do vértice, ela é decrescente. Assim, considerando f de x, olha, essa função aqui, ó, temos o seguinte, olha. O a aqui é 1. Que é maior do que 0. Então, a concavidade voltada para cima. Está aqui. Calculando x do vértice, encontramos 3/2. E calculando o y do vértice, encontramos menos 1/4. Então, está aqui. É menos 1/4 e aqui é 3/2, que é exatamente o ponto. Que é o nosso vértice. Tá bom? Olha, vem tracejando e encontra aqui o ponto de mínimo dessa função. Beleza? Daqui, de valores daqui maiores do que o x, para valores maiores do que 3/2, olha, a função ela é crescente. E para valores menores do que 3/2, ela é
decrescente, tá vendo? Portanto, f é crescente para x maior ou igual a 3 sobre 2 e é decrescente para x menor ou igual a 3 sobre 2. Então, o conjunto imagem dessa função é y pertencente aos reais, tal que o y tem que ser maior ou igual a menos 1/4, tá bom? O y tem que ser maior ou igual a menos 1/4, porque está aqui, ó. Daqui para baixo não tem mais nada, só é daqui para cima, então tem que ser maior ou igual. Maior ou igual, não pode ser menor, porque senão ia descer. Aí ia passar da parábola, tá bom? E aqui, ó, temos mais atividades respondidas. Vocês podem dar uma olhada nessas atividades. E assim concluímos o conteúdo aí, ó. Conteúdo de função quadrática. Beleza. Então é isso, pessoal. Então é isso. Tente fazer as atividades e nas aulas ao vivo irei tirar dúvidas e responder também algumas questões, tá bom? Até mais, valeu!